Este programa tem o apoio de BetClick. Olá, eu sou a Luana do Bem e estou aqui de trator na companhia do casal Pereira que não liga nada a futebol. Pois bem, vão ter relevado a passar pelo meio da sala, amigos. Acham que vos ia deixar ficar fora de jogo? Perceberam? Offside? Esqueçam. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Benfica Hearts, qualificação para a Liga Europa, 8 da noite, Estádio da Luz, e relato em direto aqui na Rádio Observador. Eu sou o Nelson Ferreira, vamos analisar este e outros assuntos que estão a dominar a atualidade desportiva com a ajuda dos meus campeões, hoje, Mariana Fernandes, Pedro Henriques, Gabriel Alves e Augusto Inácio. Muito boa tarde, campeões. Vamos começar por este Benfica Hearts. Mariana Fernandes é uma equipa à medida do Benfica, teoricamente favorito. O treinador do Hearts quase que admitiu em conferência de imprensa que jogar bem também pode ser à defesa. Será este o adversário que o Benfica terá pela frente, um adversário à defesa? José Mourinho estaria de acordo. Sim, eu acho que obviamente vai ser um Hearts que vai tentar levar a eliminatória para a Escócia. Ou seja, vai tentar não ter um resultado na Luz que seja proibitivo de ir para essa segunda mão a achar que ainda pode seguir em frente. Obviamente pode ser uma derrota marginal, pode ser um empate. Acho muito difícil que o Hearts ganhe em Lisboa, mas a verdade é que também já vimos o Benfica vacilar naquele jogo contra o St. Gallen. Ainda assim, eu continuo a achar que esse jogo foi muito experimental, foi claramente o primeiro jogo oficial, foi um jogo fora de casa e depois vimos que, de facto, a diferença de qualidade entre as duas equipas ficou bem espelhada na segunda mão. E eu acho que isso vai acontecer também esta noite contra o Hearts. Acho que é uma equipa do Benfica que está a solidificar-se, está a crescer. Marco Silva também vai tendo cada vez mais opções ao seu dispor, cada vez mais jogadores e jogadores mais rotinados e com mais tempo de treino coletivamente também preparados. Ainda assim, é uma equipa do Hearts que, apesar de estar a ter um início de temporada muito complicado, não só caiu da eliminatória contra a Liga dos Campeões, mas mesmo internamente as coisas não estão fáceis, vem de uma temporada extraordinária, ou seja, vem de perder o campeonato nos últimos minutos do último jogo contra o Celtic, vem de uma temporada onde sonhou com a ideia de conquistar o título da Escócia pela primeira vez em décadas e pela primeira vez sendo uma equipa que não o Celtic e o Rangers pela primeira vez em 40 anos. Portanto, vem muito motivado com esta ideia de voltar a disputar as competições europeias e principalmente com este sonho de chegar à Liga Europa. Tudo isso, lá está, é um sonho. Eu acho que o Benfica tem toda a obrigação e toda a responsabilidade de continuar a seguir em frente e é como eu já disse várias vezes, eu acho que aquilo que Marco Silva quer, acima de tudo, mais do que exibições, mais do que muitos golos, mais do que mostrar que está a fazer um bom trabalho, é que estas eliminatórias passem todas e que o Benfica possa entrar aqui numa espécie de velocidade de cruzeiro, esquecendo as eliminatórias de acesso à Liga Europa e entrando só na temporada regular, digamos assim, com as coisas um bocadinho mais cimentadas, com o mercado também um bocadinho mais cimentado e olhar para a temporada com a certeza de Liga Europa e não com a dúvida desse apuramento. Continuamos a olhar para este Benfica Hearts. De resto, Marco Silva tem essas ausências. Gabriel Alves, Auschner não vai a jogo, não é o único, mas lançou também a questão dos capitães. É uma braçadeira que vai cair no braço de Tomás Araújo. Quanto a isso, não existem grandes dúvidas. Sim, boa tarde. Sim, está a moldar. O Marco Silva está a moldar a equipa dentro daquilo que lhe é oferecido. Nesta altura estamos ainda os jogadores a chegar, portanto os jogadores que estiveram no Mundial, já pode contar com alguns, vamos ver qual é a constituição da equipa que ele de facto apresenta logo, portanto, no momento do jogo, e quais os jogadores que ele depois estará disponíveis em função daquilo que vai ser a partida ao longo dos 90 minutos. Portanto, ele está a moldar, portanto, continua aquela pecha do centro, da defesa. Eu já vi no jornal que até já se põe quantos centrais há para aí, portanto, como se isto fosse um leilão. Também a questão do meio campo, continua a questão do Palhinha, continua-se a falar muito na saída de
Pavlidis, depois continua-se a falar, hoje não sei se é verdade, se não é, se é romance, se é para fazer novelas, o que é, se há outros jogadores já devidamente identificados, há um que já está, que já foi adquirido para esta temporada. Portanto, é dentro disto, é dentro de um espírito em que Marco Silva, portanto, está a trabalhar, está a moldar, está a querer ter a equipa àquilo que é a sua imagem de cultura tática. Mas Marco Silva, obviamente que sabia quando assinou o contrato com o Benfica, que o Benfica, dos 400 milhões dos últimos anos, se calhar não é o Benfica atual. E isso, obviamente, que acaba por limitar algumas das situações e, naturalmente, trazer um mercado mais complicado, uma escolha mais intensa, que não tem a ver só com a qualidade do jogador, mas sim qualidade-preço, portanto, e naturalmente naquilo como eu já referi, e vou continuar a referir, sabe-se que o Benfica precisa de um central, quem tem central para pôr no mercado diz, olha, não precisam, sobe o preço. Esta é que é a verdade e, portanto, há que haver aqui, de facto, uma grande gestão comercial por banda dos homens que estão na estrutura da chamada empresa. Chamada não, de facto, a empresa Benfica. Quanto ao jogo, o Benfica tem que ter atenção, porque, como diz o Cláudio Braga, não vamos à luz para ser enxovalhados. Portanto, vai ser uma equipa que vai jogar, eu diria, de dedos cerrados, com raça, para tentar, obviamente, junto dos seus adeptos, portanto, na Grã-Bretanha, portanto, lá na Escócia, resolver a questão a seu favor. Portanto, cabe ao Benfica hoje em casa dar, portanto, o start, portanto, o início para poder qualificar-se, porque a verdade é esta. O Benfica não indo à Champions é um enorme problema. O Benfica não indo à Liga Europa é outro problema. O Benfica cair na Conferência de Liga é um mal ou menos, mas marca Benfica, obviamente, não fica nada bem. Pedro Henriques, imaginas um 11 já para esta partida de mais logo? Certeza. Vamos a ela. Imaginar, pelo amor de Deus. Bem, eu estou de acordo com o Cláudio quando diz que não vão ser enxovalhados, até porque há a questão da dignidade, mas vão ser goleados. Portanto, eu já fiz a aposta. Hoje é muitos golos, portanto é fácil de ganhar dinheiro hoje. O Benfica... Para saber quanto é que ganhaste ou perdeste também. Sim, eu posso mandar aqui depois. Manda para o chat. Eu depois mando para o chat, porque não vou estar aqui a publicar estas coisas como eu, não convém. Em relação ao Benfica, obviamente que deduzo que o Benfica olha para esta eliminatória com o tal rigor que é importante olhar no sentido que ninguém ganha os jogos, e eu falando a sério, sem os jogar. E temos muitas surpresas às vezes que advêm destas equipas que muitas vezes subestimamos. O Benfica teve um bocadinho essa experiência, embora num contexto diferente, quando abordou o jogo na Suíça. Turbino na baliza, o Bá fica no banco, acho que era dito que vai a jogo, Langley com o Tomás Araújo, aqui também não há grandes opções, embora o José Neto esteja à espreita, o Dale que vai a lateral esquerdo, o Leandro Barreiro, no meu ponto de vista, vai ter a companhia do Richard Rios, porque o Enzo Barrenechea é mais defensivo e, portanto, hoje é para atacar, e, portanto, acho que será Richard Rios ao lado de Leonardo Barreiro, já sabemos que o Orsens está fora, e atrás do Pavlidis, direita Rafa, Sudakov, que é muito a cara do treinador, Marco Silva, jogar com aquele jogador ali atrás, e depois acho que o caminho, se não vai a jogo, e aqui poderá residir alguma dúvida, e será o Sheldrup que vai atacar ali pela esquerda. Portanto, aqui é onde eu tenho o meu ponto de maior interrogação, mas eu vou apostar, portanto, naquilo que é o Sheldrup a jogo. Está feito o 11 do Pedro Henriques para esta partida de mais logo. O Augusto Inácio queria também um comentário a que poderá ser este Benfica Hearts, que terá então um relato mais logo aqui na Rádio Observador. Vamos ter um Benfica ter que ser mais atrevido, porque já estamos à espera de um Hearts que possa ser um bocadinho mais defensivo. Ora, boa tarde a todos. Deixa-me dizer que o Hearts, a gente estamos a olhar para o Hearts, mas estamos a olhar para o ano passado, ou da época passada, e não tem nada a ver com o desta época. É completamente diferente, para pior, na minha opinião. Saíram alguns jogadores importantes, trocaram de treinador, o treinador do Hearts foi para o Glasgow, para o Rangers, e tem um treinador belga agora, e começou a ter um início de época muito fraquinho. Nas pré-eliminatórias da Champions, foi a Alcher que o Sturm Graz perdeu por 4-0 e em casa perdeu por 2-0. Para terminar tudo isto, no campeonato, o primeiro jogo do campeonato, está a ganhar por 1-0 ao Aberdeen e depois acaba de perder aos 90 e aos 90 mais 5 e perde o jogo 2-1. Ou seja, é uma equipa que só tem tido derrotas. É claro que as competições europeias dão motivação aos jogadores, isso é uma verdade.
Mas, sinceramente, eu olho para o Benfica do St. Gallen, o segundo jogo, o que jogou no Estádio da Luz. E aí dá uma enorme confiança para olhar para este Artes e dizer que o Benfica, e estou como o Pedro Henriques, o Benfica não vai ganhar. Para mim, o Benfica vai golear, quando digo golear, é 3 para cima. Porque a diferença de valores é tão grande, tão grande, tão grande, que me permite dizer isto. Agora, no futebol tudo pode acontecer, eu sei que é uma verdade. Há respeito ao adversário, isso é uma verdade. Mas, sinceramente, não me parece que o Benfica vá ter aqui alguma surpresa, porque a diferença é tão grande que depois isso vai-se notar no jogo logo. Pedro Henriques, ficava contigo também mais alguns minutos para analisar a situação do Sporting. Notícias de algum mal-estar de Luís Soares num treino, terá saído, depois Rui Borges também interveio e convenceu a terminar a sessão. São situações normais no início de temporada, numa altura em que estamos todos a treinar para entrar numa nova época, ou isto pode revelar algum mal-estar do colombiano em Alvalade? Agora surpreendeste-me, já aqui a me perguntar sobre o Gustavo Correia, já tinha aqui preparado. Não, estava a falar com o Augusto Inácio, desculpa Pedro. Não sei. É para mim. Sim, eu estava tipo Augusto, fico contigo para. Correia, tenho coisas para dizer. Já vou a Pedro. Está bem. Olha, eu diria que a minha nota de campeão até vai ser esta, vai ser o mercado. O mercado, enquanto não fechar, a gente não sabe como é que estão a cabeça dos jogadores. O que sopram aos ouvidos, o que é que os empresários deles dizem, as sondagens que há. E os jogadores começam a ficar nervosos porque têm possibilidades de ir para outros lados e ganhar muito mais dinheiro, e é evidente que se o clube barra essa possibilidade... Achas que é isso que pode estar em causa? Eles olham para os seus colegas que saíram, não é? Que saíram outros colegas seus e saíram, o Sporting, enfim, teve agora um handicap, não sei se a notícia é assim tão verdadeira quanto isso do Diomande, porque acho que o Sporting estava a contar com aquele dinheiro, foi por isso que contratou o Ibrahim Ba ao Famalicão, foi precisamente pela saída do Diomande, e agora parece que as coisas caíram. Mas eu diria que este mercado, enquanto não fechar, os jogadores estão sempre a separar aos ouvidos das possibilidades que têm. E naturalmente que aqui ou acolá as coisas podem se transpor numa situação em que ultrapassa a linha vermelha. E quando ultrapassa a linha vermelha, só porque é o Soares, e se isso aconteceu na verdade, tem que ir nas malhas da disciplina. E o Sporting não pode deixar passar isso, que senão isso alastra-se. Muito bem. De facto foi erro meu. Acho que chamei Pedro Henriques e queria manter-me no Augusto Inácio. Peço desculpa por esta confusão de nomes. Vamos sim ao Pedro. Queria abordar contigo esta notícia que li no Mais Futebol, de que certo, o Benfica terá feito queixa à Federação da nomeação do árbitro para o jogo. Gil Vicente Rio Ave, é Gustavo certo, Correia, que vem aqui de uma história da época passada com alguns dirigentes do Benfica. Sim, de forma muito rápida. O Gustavo Correia levou uma repreensão, foi o castigo dado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que saiu a 7 de julho de 2026, por violação dos deveres de rigor, de verdade, do jogo Famalicão-Benfica. Basicamente, ele, árbitro, descreve um conjunto de insultos que Mário Branco dirigiu ao árbitro e depois fala na abordagem física que o Mário Branco teria no sentido de ir na direção do árbitro e que foi impedido por dirigentes. E é aqui que está a falsidade. Não é nos insultos. Tanto que não é que o Sr. Mário Branco levou 25 dias de suspensão, 3.876 euros, e ficou provado, até pelas imagens, os insultos. Portanto, não é mentira que o árbitro escreveu que ele foi insultado e de que maneira, e com os palavrões. A mentira está, vamos dizer assim, ou não verdade, no facto de ele ter colocado esta questão de natureza física. Mas é bom enquadrarmos que o Sr. Mário Branco teve o caso Aroca, 30 dias, teve o caso Casa Pia, 68 dias e 8.415 euros, é o tal a frase que ele diz, vou rebentar todo em relação ao árbitro, e portanto não, estamos a falar de alguém que é o useiro e abuseiro destas situações. Agora, relativamente ao castigo, o que é que eu acho? Eu acho que neste momento os clubes estão a olhar para o castigo que o árbitro levou e achar que é pouco. Eu também acho. Da mesma maneira que eu, como comentador, e os árbitros acham que os castigos que os jogadores levam normalmente é pouco. E há aqui uma questão que é a legalidade. Legalmente, o Gustavo Correia, depois da repreensão, está disponível em termos de nomeação. O Prestiani, por causa de insultos homofóbicos, levou 6 jogos de suspensão no caso Prestiani e depois passou para 3 jogos sem suspensão. O Benfica, após estes 3 jogos, não o vai usar. Vai agora dizer, não, e mesmo assim é pouco, nós vamos dar mais, portanto vai usá-lo, da mesma maneira que o Conselho de Arbitragem usa. Se eu fosse presidente do Conselho de Arbitragem, se usava? Não. E porquê? Esperava aqui 2 ou 3 jornadas para o colocar, depois colocava ali se calhar 4º árbitro, depois noutra situação. Isto porquê? Porque realmente, para passar uma mensagem ao árbitro,
e sobretudo a todos os árbitros, não é uma questão de mentir, é rigor e verdade na maneira como escreve o relatório, porque muitas vezes os árbitros são desplicentes nesta matéria. Ele disse 2 ou 3 insultos e às vezes metem 4 ou 5. Então se não foi 4 ou 5, isto é um juiz. Portanto, um árbitro é um juiz. E eu passava aqui uma mensagem forte para o próprio árbitro e para todos que o relatório é a continuação do jogo. O jogo ainda não acabou. Estamos a escrever o relatório. Temos que escrever com rigor e verdade. É preferível, por omissão, coisas que eu não tenho a certeza de não escrever, do que estar a escrever coisas que não aconteceram. E é aqui que eu passava essa mensagem e por isso eu, Presidente do Conselho de Arbitragem, não nomeava. Agora, em termos regulamentares, em termos legais, é ele nomeável. pode ser nomeado. Exatamente. É nomeável. E os clubes, é engraçado, estão a beber do próprio veneno. Os árbitros acham que os castigos é pouco. Pois é o que a gente pensa também em relação aos castigos. O problema é que um pouco ainda não começou a primeira jornada e já temos um árbitro a ser constado por uma nomeação de uma outra partida. Então, já está, mas isto já estava, repara uma coisa, este ano ainda vai ser pior. Este ano não vamos, quer dizer, o futebol não vai contestar o penalti ou fora de jogo, vai contestar o que está por trás, a nomeação, após a admissão do Duarte Gomes e mantendo-se tudo como está, a substituição pelo João Ferreira, pelos contornos foi, e não temos aqui tempo para abordar isso, tudo agora, daqui para a frente, não é o penalti, não é o fora de jogo, não é a competência do árbitro, é toda a suspeita que vai haver em função do futebol e deste ambiente e depois com os áudios do Pedro Proença. Portanto, está complicado, vai ser complicado e eu sei qual é a solução, é criar a entidade externa e fizer reset e começar tudo do zero. Pedro, fico já contigo para o teu campeão de hoje. Hoje o meu campeão é outra vez volta a Portugal. E vocês dizem, então, mas que chato que este gajo está a ser, está outra vez a falar da volta a Portugal. Sim, porque hoje é um dia muito especial. Às 16 horas, se ligarem a televisão, na meta volante, em frente ao Convento de Mafra, vou lá estar eu a aplaudir a malta na minha bicicleta. Portanto, vou sair daqui, vou pedalar com a minha filha, vamos dar uma voltinha, uma coisa básica, de 80 km, 180 km, por forma a que às 4 horas estejamos em frente à meta volante do Convento de Mafra para passar. Portanto, toda esta zona aqui vem da Lourinhã, vão passar por Mafra, vão as Celeiros, que é também ali prémio de montanha, e depois vão passar por Sintra e acabarem que é Luz, e portanto hoje também é um dia especial aqui para a minha região, e por isso não me levem a mal, mas volto a Portugal, sou apaixonado por ciclismo, bicicletas, nota 20, ainda por cima a passar na minha terra. Eu percebo-te perfeitamente, acho que a volta tem mais encanto quando reconhecemos as estradas das nossas terras, ou na transmissão televisiva, ou estando lá mesmo. Mariana Fernandes, o campeão de hoje. Um descampeão. Esta história toda da FIFA parece que terminou, pelo menos até março de 2027, quando tivermos novamente as eleições, mas tal como aconteceu na altura da Superliga Europeia, eu acho que é impossível não existirem alguns ecos e algumas consequências. Gianni Infantino nem sequer colocou a hipótese de se demitir, continua a achar que controla tudo à sua volta e que basta estalar os dedos. Eu espero que pelo menos tenha percebido que ainda existe mesmo na FIFA uma coisa chamada democracia, e quando os outros não quiserem, ele também não consegue fazer o que quer fazer unilateralmente. 1-0 para Gianni Infantino, neste caso 1-0 para a FIFA, porque parece cada vez mais que a FIFA é Gianni Infantino e que Gianni Infantino é a FIFA também. Gabriel Alves, estamos aqui apertados de tempo. Que veio a terreiro pedir desculpa, não é, dos erros e tal. Bem, muito bem, Mariana. Campeão de hoje. Meu campeão de hoje, olha, eu volto a Portugal e atenção, esta etapa de hoje é uma etapa desgastante, hein? É um sobe e desce. Para o Pedro Henriques não vai ser, são 80 km assim, fácil. É fácil. Pois, está bem, ok. Ó Pedro, depois quando acabares o circuito, diz como é que te sentes. Olha, quero deixar aqui uma nota de 15 para o mercado do Sporting, que obviamente continua a ser um mercado importante. Anda na volta dos 200 milhões, mesmo com este caso do Diamond, não é? Parece que já não vai para o Nottingham, não é? Sim, parece que já não vai para o Nottingham, mas certamente haverá quem queira. E a questão do Qatar, portanto, isto quer dizer o seguinte: Sutherland? Ter ido aonde foi, ter chegado onde chegou na Champions da época passada, e depois com uma boa estrutura e uma boa administração em termos financeiros, ora bem, vê onde é que anda o Sporting no mercado. Está a tirar partido do seu rendimento desportivo na Champions. Nota para o mercado do Sporting. Augusto Inácio, fechamos contigo o campeão de hoje. Olha, nota 20 para Benfica e para Sporting Braga, tem os seus jogos europeus hoje, que tenham sucesso e que ganhem por uma diferença boa para encarar os jogos da segunda mão. Braga é mais cedo, não é? 7h30 com Dinamo de Minsk. 7h30, e o Benfica às 8. É isso. Eu queria dar nota 10 para o mercado que só fecha muito mais à frente. Vamos ter Devia fechar mais cedo? Eu acho que devíamos fechar mais cedo, como é evidente, porque isto pode começar a pesar na cabeça, não é destes jogadores do Sporting só que está a acontecer, ou com outros jogadores também espalhados pela esta Europa fora, mas diria que isto pode ter sido um sinal de que realmente os jogadores podem ter a cabeça um bocadinho não tão focada naquilo que é o seu trabalho. Augusto Inácio, Gabriel Alves, Mariana Fernandes e Pedro Henriques na edição de hoje de E o Campeão é.
Este programa tem o apoio de BetClick.